A Catedral de Canterbury, em Kent, é um dos mais antigos edifícios cristãos da Inglaterra. Durante o século X, uma abadia beneditina chamada Christ Church Prairie foi adicionada à catedral, onde os monges beneditinos que dedicaram suas vidas a Deus viviam e trabalhavam. Segundo o cronista inglês Gervase de Canterbury, 1 hora após o pôr do sol de 18 de junho de 1178, 5 monges foram aterrorizados ao presenciar um assustador fenômeno celestial. A lua estava em uma fina crescente quando os monges, cito, viram o corno superior da lua se dividir em dois. Além disso, do ponto médio da divisão, uma tocha flamejante surgiu, expelindo a uma distância considerável fogo, brasas quentes e faíscas. Enquanto isso, o corpo lunar abaixo se contorcia como se estivesse ansioso. E para colocar nas palavras daqueles que me relataram e viram com seus próprios olhos, a lua pulsava como uma cobra ferida. Depois retomou seu estado normal. O fenômeno se repetiu 1 dúzia de vezes ou mais, a chama assumindo várias formas retorcidas aleatoriamente e depois voltando ao normal. Então, após essas transformações, a lua, de ponta a ponta, ou seja, ao longo de todo o seu comprimento, assumiu uma aparência escura. Os monges em questão estavam certamente dispostos a jurar para comprovar o que viram. Gervase relatou ainda, citação, então o que exatamente foi que os monges viram naquela noite no céu? Seria o impacto de um asteroide na Lua ou um meteorito na atmosfera terrestre no momento certo? A Lua realmente se partiu ou foi só uma ilusão? Neste vídeo, vamos falar mais sobre esse estranho mistério medieval que tem intrigado historiadores e cientistas por quase 850 anos. Bem-vindo à loucura medieval. A Lua. No início da Idade Média, os medievais tinham várias teorias sobre a Lua. Era vista como um planeta tal qual Marte, Mercúrio, Júpiter e o Sol. Acreditava-se que a Lua, como esses planetas, girava em torno da Terra em um círculo perfeito. Estudantes medievais de filosofia, medicina e teologia buscavam no céu o bem-estar físico, mental e espiritual, acreditando que planetas e estrelas influenciavam as estações do ano e suas vidas diárias. A abadesa e filósofa alemã do século XII, Hildegard de Bingen, acreditava que a lua influenciava a saúde humana. Ela recomendava realizar a sangria na fase minguante da lua, quando esta se direciona para a lua nova. Ela também pensava que as fases da lua poderiam determinar a personalidade de alguém. Ela registrou que um indivíduo concebido 5 dias após uma lua nova seria honrado, confiável, resoluto, corajoso, fisicamente saudável e de vida longa, caso fosse homem. Se fossem mulheres, seriam honestas, porém rancorosas e argumentativas. Apesar de algumas doenças, teriam uma vida longa. Para agricultores, as fases da lua indicavam quando semear. Pensava-se que a lua minguante faria a água ser mais absorvida pelo solo. Quando crescendo ou ficando cheia, a água era retirada da terra. Um artigo agrícola espanhol do século XV declara que, cito, melões, pepinos, gerdes, aveia, sorgo, cebolas e feijão verde podem ser semeados na lua minguante. Repolho, sementes e rabanetes na lua velha. Outros medievais acreditavam que o corpo celestial tinha responsabilidades ainda maiores. O monge inglês Venerável Beda descobriu que as marés oceânicas dependiam da lua já no século VIII. Roger Bacon, um frade franciscano e filósofo do século XIII com um nome delicioso, compreendeu o fato de que a lua causava as marés oceânicas, mas ele pensava que era porque a luz da lua levantava vapores do mar, e era isso que fazia a água se mover. O homem na lua. A maioria de nós já ouviu a expressão homem na lua, e as origens disso remontam à Idade Média. A referência mais antiga à expressão vem dos escritos de Alexander Nequin, um teólogo e magnetista inglês. Em seu livro sobre História Natural, escrito por volta de 1190, ele se refere à marca na lua como o camponês que carrega espinhos. Isso alude às histórias medievais do homem na lua, sendo um camponês que foi pego roubando espinhos para construir uma cerca. Então ele foi exilado para a lua, carregando o feixe de varas nas costas. Uma história medieval diz que o homem na lua é Caim, exilado para lá após assassinar seu irmão Abel.
Uma lenda medieval da Alemanha afirma que há duas pessoas residindo em nosso satélite mais próximo, um homem e uma mulher. A mulher está lá porque quebrou a lei de Deus e fez manteiga em um domingo, o homem porque colocou espinhos no caminho para a igreja, o que impediu qualquer pessoa de assistir à missa. Atividades malignas. O homem supostamente carrega espinhos nas costas, e a mulher, uma banheira de manteiga. Outro conto alemão afirma que era a véspera de Natal, quando um homem roubou as couves do jardim do vizinho, mas ele foi visto pelas pessoas e invocado para os céus. Ele pode ser visto em toda a lua cheia, carregando sua pilha de couves. Meteoritos. Poderia o espetáculo, observado pelos monges, ter sido um meteorito entrando na atmosfera da Terra no lugar e hora certos, em algum lugar entre a Lua e onde os monges estavam. A observação coincide com as chuvas de meteoros torridas que acontecem anualmente em junho e julho, bem como mais tarde no ano. Em 2013, durante a chuva de meteoros torrida do sul, bolas de fogo foram avistadas nos céus sobre Nevada, Utah e Califórnia. Em 2005, a NASA, ao testar um novo telescópio, registrou um flash de luz de um presumível impacto lunar durante uma tempestade de meteoros. Astrônomos modernos teorizaram que o impacto dessa magnitude expulsaria material fundido, o que condiz com a história contada pelos monges séculos atrás. Foram propostas outras teorias sobre o ocorrido. A teoria da cratera. A Lua é frequentemente atingida por meteoritos de todos os tamanhos, e estes podem causar crateras em sua superfície, dependendo do seu tamanho. Uma cratera é nomeada após o astrônomo do século XVI, Giordano Bruno, famoso por teorias controversas como o Sol no centro do universo, não a Terra, e por negar doutrinas católicas. Bruno foi condenado por heresia pela Inquisição Romana, pendurado de cabeça para baixo, nu, e queimado na fogueira por suas crenças. A cratera Giordano Bruno, com mais de 22 quilômetros de diâmetro, é bastante grande. Também é a cratera mais jovem da Lua desse tamanho. Sua criação pode ter coincidido com a observação dos monges em 1178. Em 1976, o geofísico Jack B. Hartung, da Universidade de Nova York, afirmou sua crença nesse caso. Ele acha que um asteroide ou meteorito de 2 quilômetros atingiu a Lua no fim do século XII, formando essa cratera lunar. O impacto teria lançado enormes quantidades de poeira derretida, obscurecendo a Lua. Isso teria parecido que a Lua foi dividida ao meio. Hartung acredita que ocorreu perto da borda direita do corpo celeste, local da cratera Bruno. A Lua teria sido envolvida numa nuvem de gases pelo impacto explosivo, distorcendo a luz da superfície. Poderia ser o torcer e pulsar de uma cobra ferida descrito pelos monges. Infelizmente, existem falhas na teoria de Hartung. A data, 18 de junho de 1178, foi a primeira vez que a Lua não estava visível em Canterbury. Talvez a data do evento tenha sido registrada errada. Também é possível que Gervais, como monge e parte de uma ordem católica altamente religiosa, teria tido um interesse pessoal no sucesso das Cruzadas da Terra Santa. Os cristãos ocidentais eram zelosos para provar que sua religião era a única verdadeira e retomar Jerusalém do Islã, domínio na Alta Idade Média. Na década de 1170, Saladino, líder militar muçulmano, tornou-se sultão do Egito e Síria, com provável expansão de território. Então, Gervais poderia ter criado toda essa história como propaganda, simbolizando a vitória dos cruzados contra o chamado infiel. De acordo com Peter Nichols, um historiador de astronomia, isso era algo que Gervais tinha o hábito de fazer, relacionando eventos cósmicos inesperados às vitórias cristãs nas cruzadas. Foi dito que um impacto grande como o descrito pelos monges iniciaria uma tempestade de meteoros, similar a uma nevasca, durando até uma semana. Não há crônicas contemporâneas que descrevam tal tempestade nos registros astronômicos da China, Japão, Coreia, Europa e mundo árabe. É possível que um conjunto inusitado de circunstâncias ocorreu com os monges estando no lugar e horas certos, à frente da Lua, quando um meteorito em explosão se alinhou a ela, viajando diretamente em sua direção. Isso pode explicar por que o incidente ocorreu apenas naquele local específico. Curiosamente, apesar dos monges falarem sobre cobras e chifres, eles não ligaram o que viram a qualquer citação bíblica ou exageraram a história com declarações excessivas.
Gervase de Canterbury talvez tenha escrito somente o que os monges observaram, ao invés de suas interpretações ou sentimentos. É verdade que a astrologia e a astronomia permeavam a vida cotidiana medieval, da medicina à religião, da agricultura à psicologia. Mas provavelmente nunca saberemos o que esses 5 monges viram naquela noite de junho em Canterbury em 1178. Obrigado por assistir Loucura Medieval. Inscreva-se se gostou, temos vídeos novos toda sexta. Saúde!